Cogumelos mágicos, Psilocybe, ou Trinolacato, carne dos deuses, na língua dos astecas, se eu não me engano. Mas e aí? Pode ou não pode? É legalizado ou não? Eu acabei preso 2 vezes. Pois é. Fala galera, tranquilo? Aqui é o André Luiz, responsável pela aldeia mágica Koguzen e Marshmallows. Muita gente mandou mensagem nesses últimos dias depois que eu reapareci e acabei não respondendo quase ninguém porque achei mais prático gravar logo esse vídeo para contar sobre o que rolou comigo, que eu acabei indo preso de novo, né, no final do ano passado e sumindo por tanto tempo. Né? Vou tentar ser tão breve quanto possível aqui, tá? Sem entrar em muitos detalhes, porque logo menos eu devo iniciar uma série de vídeos adequadamente planejados daí para tratar de temas correlatos à psicodelia ou enteogenia, tanto sob a perspectiva científica quanto espiritual da coisa. Porque eu vejo que falta material de qualidade na área e o que tem muito por aí é, na verdade, desinformação. E daí, nesse projeto, eu pretendo fazer uma análise mais aprofundada sobre a situação e perspectiva jurídica dos cogumelos, tanto no Brasil quanto no mundo. E daí eu já aproveito para falar sobre a minha situação e algo que vem despertando bastante curiosidade em quem vem falar comigo. Como que funciona a vida, ou melhor, a sobrevivência nas penitenciárias brasileiras? É bem diferente do que a maioria das pessoas imagina. O bagulho é desumano, zero direitos, inferno na Terra. Conforme a publicação anterior, acho que aqui, eu entrei com 108 quilos e saí com 90. Perdi 18 quilos em 3 meses. Quem me acompanha há algum tempo sabe que lá pelo começo de 2023, eu comecei a sofrer umas ameaças por parte de um certo concorrente aí, que queria impor algumas regras referentes a preço, produto, embalagem, etc., a todos os cultivadores de cogumelo do Brasil, regulamentando não oficialmente o nosso nicho. Formação de cartel, né, basicamente. Eu não vou entrar em detalhe no momento, nem expor os envolvidos e responsáveis de forma mais direta, até porque deixaria o vídeo muito longo. Eu tenho muitas provas documentais e testemunhais da situação dos ocorridos, mas eu acho que no momento vale mais dar a outra face, né? Dar oportunidade para o cara se retratar, se redimir e corrigir a situação, né? Evitar que exploda uma bomba midiática acerca do assunto. Mas para quem é curioso, tem um vídeo logo aqui embaixo, tá? Do meio do 2023, no qual eu falo um pouco sobre o assunto, exponho uma fração das provas, e tem também uma matéria muito interessante na UOL. Eu vou deixar o print aqui, tem no YouTube, e tem também uma matéria no site deles. Quem não gostar muito de pagar por artigos de notícia, tem bypass, eu vou deixar o site aqui também. Vocês acessem lá, vejam o vídeo, leiam a matéria, enfim. A maior parte dos ameaçados pelo carinha lá acatou as ordens e se adequou às novas regras, e por isso as microdoses e os chocolates sumiram do mercado da noite pro dia. Uma outra parte ficou com tanto medo, não sem razão, e simplesmente parou de trabalhar. Como é o caso, pelo menos abertamente, né? Como é o caso da Cosmic Combi, da Fraternidade Cósmica. Enfim, eles até já voltaram ativa com outro tipo de abordagem, um outro modelo de funcionamento. Daí o terceiro grupo dos que bateram de frente e se recusaram a se curvar, foram em uma movimentação muito suspeita e sincronizada por parte das autoridades, investigados, presos e processados. O que levou ao sumiço de vários outros sites, como por exemplo o Microdosing Academy do Pedrinho, o Psiloco do Fábio, o Kogu Valley da Ana, o Natureza Sana do Rodrigo, enfim. E junto no bonde dos perseguidos fui eu, André, com a Aldeia Mágica. Final de novembro de 2023, ou seja, comecei a ser ameaçado no começo do ano, no meio do ano eu expus a situação, no final do ano, novembro, a Rotan, unidade de elite da PM aqui do Paraná, entrou na minha loja, que ficava no centro de Curitiba, com um fuzil na mão e me procurando, perguntando cadê o André, cadê o André. Eu não estava lá e acabaram levando um outro cara preso, achando que era eu, né? Junto com todo o estoque da loja. E daí esse ocorrido gerou uma ação que foi posteriormente arquivada, porque houve algumas irregularidades aí por parte da autoridade coatora durante o enquadro, e também que eles pegaram, no final das contas, era a pessoa errada, não era eu, né? E daí, uns 2 ou 3 dias depois, a civil entrou aqui no apartamento com mandado de busca e apreensão, direitinho,
Eu acordei com 3 ou 4 policiais civis apontando a arma na minha cara. Legal, né? Apreenderam um pacotinho de cápsula para microdose, 2 gramas no total, que tinha retornado dos Correios, né, no envio que estava com o endereço errado. Daí me levaram para a delegacia, dei depoimento. O senhor vende esse produto? O cogumelo? É. Sim. O senhor vende ele como? Porque na casa do senhor foi localizado, por exemplo, essas cápsulas aqui pelos policiais, né? Tá escrito, ixi, eu tô sem óculos. Tá escrito Cibensis 50 miligramas, né? Isso aqui é o tipo de produto que o senhor vende através, faz o cogumelo e vende? Isso aí é o cogumelo. É o É o cogumelo cogumelo. macerado e encapsulado. E cubensis então, o senhor que faz isso aqui? Acabei preso em flagrante, né? E passei alguns dias lá na 11ª DP, na cadeia pública de Curitiba. Esse lugar maravilhoso que eu vou colocar a foto aqui, né? Já foi classificado pelo OAB como sendo a pior cadeia do Brasil. Daí, passados uns dias, me levaram para audiência de custódia. O senhor colaborou com os trabalhos policiais? Sim, tudo que eles pediram e perguntaram, eu fiz por onde. Tentou fugir, reagiu, ameaçou alguém? Não, em nenhum momento. Apresentou documentação? Sim. Entregou a chave da residência? Sim. E por ser réu primário, confesso, endereço fixo, porra, CNPJ, nota fiscal, tudo direitinho, deixaram eu sair para responder em liberdade. Entretanto, foram impostas algumas medidas cautelares. Ou seja, para continuar na rua, eu não podia usar o Instagram da aldeia, não podia usar meu Instagram pessoal, não podia sair de Curitiba, nem trabalhar no cogumelo, nem usar o site da aldeia. Ou seja, eu fui censurado descaradamente. Eu tive meu principal meio de obtenção de renda bloqueado, né? Eu fui lá e pedi autorização para a justiça para trabalhar com outras coisas. Pô, deixa eu vender roupa, deixa eu vender cogumelo funcional, deixa eu vender itens de shop que eu já vendia, alegando que o site era minha frente de loja, meu meio de sustento, e tinha até criança que dependia disso, né, minha filha? E daí o TJ negou várias e várias vezes. E porra, eu fiquei uns 7 ou 8 meses ali quietinho, parado, aguardando alguma movimentação do processo, mas não andou nada, né? Minhas reservas financeiras acabaram, zerei de grana e me vi obrigado a voltar a trabalhar. E daí foi quando eu abri a Combuzen, né? Com uma proposta ligeiramente diferente da Alteia, uma pegada mais religiosa, espiritual do que científica e terapêutica, mas no fundo a mesma coisa, né? E daí, como eu achei que não estavam mais atrás de mim e tal, eu fui assumir abertamente a empresa e, vral, a polícia veio e me pegou de novo. Foi decretada minha prisão preventiva e dessa vez eu acabei passando 3 meses preso, ao invés de alguns poucos dias. Agora, a pergunta: cogumelos mágicos, legal ou ilegal? Na teoria não existe proibição, mas na prática a teoria está sendo outra, né? Apesar de conter substâncias prescritas, psilocina e psilocibina, o cogumelo psilocybe cubensis em si não é proibido. Ele não consta na lista da Anvisa, na lista aí da portaria 344, que enumera os fungos proibidos, né? A maconha, por outro lado, tem tanto os princípios ativos, no caso do THC, como a planta em si, a cannabis, proibidos, né? Ou seja, a proibição está na extração. Você não pode tirar as substâncias do cogumelo, mas você pode vender o cogumelo inteiro, né? O único fungo proibido pela Anvisa, na verdade, é o clavíceps, ou Esperanto centeio, que contém LSA, precursor do LSD, né? Que foi descoberto e sintetizado por Albert Hoffman. Mas ali que o encapsulamento é crime mesmo. Parabéns, você foi enganado, não fez a tarefa de casa. Essa tese esdrúxula, ela foi inventada pelo advogado do carinha lá, do concorrente, e não tem fundamento legal nenhum, né? As 2 ações penais às quais eu respondo, elas não se referem a tráfico de drogas, mas sim falsificação de medicamento. É um pouco pior. Os acusadores estão alegando que o cogumelo em si é um produto medicinal, para fins terapêuticos. E que eu deveria ter registrado eles na Anvisa como medicamento, e como eu não fiz o tal registro, eu mereço ficar de 10 a 15 anos preso. No caso de 20 a 30, né? Porque eu fui pego 2 vezes. Mas basta ler o artigo 273 do Código Penal, bem como a RDC 26 de 2014, regulamentos fitoterápicos. O negócio já começa errado, porque assim, a minha produção era artesanal e não industrializada.
E daí continua errado. Medicamento fitoterápico, feito exclusivamente de matéria-prima vegetal, precisa de registro no Anvisa. Maneiro. Cogumelo vegetal agora, achei que fosse fungo. E também desde quando o mero encapsulamento define algo como sendo um medicamento. Tanta coisa é vendida em cápsula, qualquer loja de produto natural. Você compra cúrcuma, gengibre, ora pronobis, tudo em cápsula. E não passa a ser remédio por causa disso, né? E além disso, tem a RDC 214 de 2018, que isenta os cogumelos moídos, que é o meu caso, moído dentro da cápsula, de qualquer tipo de registro sanitário. Enfim, qualquer pessoa minimamente alfabetizada deveria conseguir entender que não cabe proibição. Mas, aparentemente, os delegados, juízes e promotores envolvidos no meu caso, aqui no Paraná, estão com algum tipo de disfunção cognitiva, alguma dificuldade. Dizem que o dinheiro cego. Talvez seja isso, né? Não vou entrar aqui no mérito dos outros argumentos quanto à legalidade dos cogumelos, que são muitos, por sinal. Isso vai ficar para um vídeo mais técnico e detalhado, no qual eu vou publicar alguns documentos importantes, inclusive do meu processo, e dar nome aos bois, né? Quem quiser se adiantar e procurar mais sobre o assunto, tem um artigo muito legal no Conjur do senador Demóstenes Torres e do jurista Daniel Cardoso, tá? Procura no Google, eu vou deixar aqui o nome, vocês vão achar bem legal. A gente tem hoje centenas de lojas funcionando livre e abertamente no Brasil, de forma tanto física quanto virtual, né? E durante esses 3 meses, eu era a única pessoa presa no Brasil inteiro por causa dos cogus. A questão aqui, por não ter ainda jurisprudência consolidada nos tribunais superiores, as autoridades podem ficar perseguindo quem elas bem entenderem, de forma completamente arbitrária, sem qualquer medo de punição, né? O que está acontecendo comigo é um absurdo, sem tamanho, sem precedentes e decorrente de graves erros de atuação por parte da Polícia Civil, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça aqui do Paraná. E para todos os advogados que revisaram o caso, é uma clara demonstração do altíssimo nível de insegurança jurídica que a gente tem nesse país eco de instituições falidas, né? E eu? Como que eu tô? Eu tô bem? Pô, eu tô vivo. Tô meio preocupado, correndo ainda um risco de voltar preso a qualquer momento, tá? No cenário de insegurança jurídica. Eu tô fisicamente acabado, tô magro, tô fraco, precisando operar por uns 2 joelhos, um pé, um ombro. E também tô falido, com acho que R$ 400 na conta e um sonho. O que é preocupante, né? Considerando que eu tenho 2 filhas e 3 cachorros para tomar conta. Eu não tenho nem mais bicicleta, pra vocês terem noção. Fali de tudo. Mas não vou ficar aqui chorando, mendigando, pedindo dinheiro, fazendo vaquinha nem nada. Quem quiser meu Pix é só chamar inbox que eu passo, tá? Então, eu tô meio mal em aspectos físicos e materiais, temporariamente, tô me recuperando, mas mental e espiritualmente eu posso dizer com certeza que eu nunca estive melhor, né? Eu tava realmente precisando passar por essa experiência, 3 meses enjaulado aí, né? Na real, foi tipo um sádano, né? Ou um retiro espiritual forçado na base de técnicas controversas. Deu para tirar muitos aprendizados, por incrível que pareça. Foi mais construtivo que destrutivo, né? E acho que foi bom para a comunidade no geral, movimentando o processo de forma aparentemente positiva e agilizando um possível reconhecimento perante os tribunais superiores, né, da legalidade dos cogumelos, no caso. E um caminho que eu já venho estudando e planejando tem um tempo é o de reestruturar a forma como eu trabalho e formalizar uma instituição religiosa que se utilize dos cogumelos como sacramento cerimonial, que é o que eles de fato são, né? Algo parecido com a forma como a ayahuasca conquistou a legitimidade perante o Estado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Agora, sobre o funcionamento das minhas empresas. A Marshmallows, as cogumelos funcionais, e a Coguzen, então, né? Funcionantes. Eu vou deixar os arrobas aqui embaixo, vou deixar escrito os sites, é só entrar lá, comprar, normal, ou chama no zap, sem segredo, tá? A Coguzen acho que não ficou nada em aberto para ser entregue, mandei todos os pedidos antes de cair preso, mas a Alteia Mágica tinha ficado com algumas pendências e a Marshmallows também. Então essas pendências são da galera que comprou no site enquanto eu estava preso e obviamente não recebeu. Eu já entrei em contato com a maioria. Se você não recebeu uma mensagem, por favor, me avisa, me dá um toque para eu colocar o teu nome na listinha de pendências a serem resolvidas. E dessa eu vou pedir também um pouquinho de paciência, porque é muita coisa para resolver
muito biógrafo para pouco André, tá? Inclusive já faz 2 semanas que eu prometi postar esse vídeo aqui, mas tinha muita coisa para organizar. Deixa eu mostrar como que ficou o laboratório, um dos laboratórios. Vou mostrar para vocês como que a polícia deixou esse meu laboratório aqui. Destruíram tudo, mano. Um monte de coisa sumiu, tudo quebrado. Ó. Mas também vai esperar o quê, né? Desse tipo de gente. Os caras soltaram as minhas cachorrinhas na rua, vocês lembram? Bota fé, a Polícia Civil entrou aqui no condomínio. Tem a porta do apartamento, a porta do bloco, a porta da garagem. Os caras fizeram questão de abrir tudo para as minhas cachorras ir pra rua. É esse tipo de gente que mancha a corporação aí. Que vergonha do caralho. Enfim. Assim que possível eu vou responder individualmente as mensagens, tá? Agradeço de coração a preocupação e todos os atos de ajuda que vieram durante esse período difícil. Tudo que veio aqui volte de novo. Esse vídeo aqui, galera, é o que a partir de agora talvez me dê um pouco de segurança. Porque o Estado está tentando esconder o que eles vêm fazendo comigo. Inclusive, até pouco tempo atrás, os processos estavam sob segredo de justiça. Um deles ainda está, né? Sigilo médio. Sem nenhuma justificativa, só para ninguém poder ver o que está acontecendo. E eu decidi que dar publicidade à situação talvez fosse o melhor jeito de eu me proteger. Porque quem sabe, se tiver gente o suficiente olhando o que está acontecendo, né, talvez as autoridades responsáveis se sintam envergonhadas dos próprios atos e pensem um pouco antes de vir atrás de mim de novo sem nenhum motivo razoável, né? Vou deixar meu nome completo aqui, bem com o número dos autos dos processos, o que vai possibilitar aos operadores de direito que me seguem eventualmente estudar o processo e caso eu volte a assumir, basta entrar em contato com o advogado constituído, que ele com certeza vai ser capaz de providenciar o devido suporte caso você aí sinta que pode me ajudar de alguma forma, tá? E daí, para terminar, eu vou pedir para você aí, se possível, compartilhar esse vídeo, tá? Não só no Insta, mas WhatsApp ou qualquer outra rede social, nas comunidades de enteogenia, psicodelia, espiritualidade, enfim, todos os assuntos, todas as comunidades sobre assuntos que se comunicam em torno desse mesmo tema nosso, né? Vocês vão estar fortalecendo muito, beleza? E tão importante quanto isso, pedir para o pessoal continuar mandando boas energias aí, orar não só por mim, mas pela causa, porque a guerra é grande e a dança cósmica não para. Valeu? Forte abraço, galera. Até a próxima.